Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira, dia 8 de maio. Hoje a gente vai abordar um giro aí pelo Brasil, falando das administrações das cidades, dos municípios aqui do nosso país. Vamos também abordar os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso você confere depois da nossa abertura. Olá, muito boa tarde novamente, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira. Hoje eu já estou muito bem acompanhado aqui no nosso programa, dois jornalistas de peso, renomados, Fábio Tágira, Álvaro Lins. Tudo bem, gente? Muito boa tarde. Primeiro, o Álvaro. Boa tarde, Álvaro, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no Da Hora para trazer muita informação para a população que está nos assistindo. Boa tarde, Fábio. Seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa segunda-feira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Álvaro, e a todos que nos acompanham aqui no Da Hora, programa de muita repercussão e um programa que sempre traz para o debate os problemas sociais. É isso. Falando em problemas sociais, os dois estiveram aqui na semana passada, né? E a gente abordou muito. E a grande maioria desses problemas a gente percebe que é por uma má administração. Aí hoje, nada melhor do que fazer um programa tentando diagnosticar o que é que está acontecendo nas administrações do nosso país. Primeiro, Álvaro, que vai dar uma visão mais sociológica desse lado, não é isso? É isso. Então assim, Gabriel, para se entender os problemas que acontecem hoje no Brasil, nós temos que voltar aí para a década de 50, né? Quando o Brasil começou a trazer tecnologia de fora e começou a montar suas indústrias. E aí, nesse momento, as indústrias começaram a atrair aquelas pessoas do campo para as cidades. Essas pessoas tinham aquela perspectiva, né, de ganho, aquela perspectiva de uma melhor qualidade de vida. E aí essas pessoas começaram a migrar para os grandes centros. O que é que acontece? Essas indústrias não tinham capacidade para absorver toda essa mão de obra que vinha. E a parte que era absorvida também, a remuneração não era também essas coisas todas, né? Então, criou esse colapso, porque aquelas pessoas que estavam migrando do campo para as cidades, elas não tinham aonde morar. Então, o que é que acontece? Vocês sabem que toda aquela beira de rio, de canal, aqueles morros são terrenos da União, ali ao lado daquelas trilhos de ferrovias. E essas pessoas começaram a construir as suas casas naqueles terrenos, invadindo o terreno da União, à beira de rios, de canais e tal. Isso sem nenhum tipo de infraestrutura. E isso começou a causar muitos problemas, porque quando o rio enche, ele invade aquelas casas. As casas que são construídas nos morros, quando chove, o morro derruba as casas. Então, assim, isso começou a criar o primeiro problema. Então, o primeiro problema foi o quê? Essa migração das pessoas que vinham do campo para a cidade. Isso começou a aumentar a população e as cidades começaram a inchar em termos de população. Começaram a ter muita gente e começaram a crescer de uma forma totalmente desordenada, sem infraestrutura. E esse público, Fábio, Gabriel, esse público que essas pessoas que têm uma baixa renda, que moram nesses lugares de risco, normalmente são as pessoas que mais utilizam o serviço público. Então, ou seja, são essas pessoas que estão ali no posto de saúde, são essas pessoas que estão ali nos hospitais, e aí, de uma forma desordenada, a própria estrutura não comporta o número de pessoas. Então, você vê hoje nos postos de saúde filas gigantescas, pessoas que chegam de madrugada para pegar uma ficha
e muitas vezes não são nem atendidos, não tem número de funcionários suficiente, não tem número de médicos suficiente para atender essa população. Inclusive, desculpa te interromper, Álvaro, se a direção puder pegar imagens de um posto lá na Maraponga que a gente usou semana passada, não sei se vocês estavam aqui na bancada, que pode até retratar, enquanto você continua a sua fala, para exemplificar, para mostrar a péssima estrutura que o posto de saúde está apresentando, mas pode continuar. Pois é, aí exatamente é isso que acontece. O governo não tem suporte para poder dar conta de uma população tão grande. E aí, aqui no Brasil, principalmente, nós temos um incentivo para o aumento da população, porque as pessoas que têm aí o Bolsa Família e outros incentivos do governo, eles recebem por cada filho que tem. Então, existe um interesse da população em aumentar o número de pessoas. Eu lembro que eu nasci no ano de 66 e na Copa de 66, a música que tocava, lógico que eu não lembro na época, mas depois era assim, 70 milhões em ação. Quer dizer, logo 2 Copas depois já era 120 milhões em ação. Ou seja, hoje o Brasil tem 280 e tantos milhões de pessoas. Então, ou seja, a população cresceu, mas a área geográfica ela continua a mesma. Então, ou seja, a população cresce de forma desordenada. Você vê aí, por exemplo, a China. O que foi que a China fez? O número de pessoas, a população cresceu de certa forma que o governo teve que agir. Então, o governo começou a limitar. O chinês só podia ter um filho. E aí o tempo foi passando, eles foram abrindo um pouco para 2 filhos e hoje 3 filhos. Então, ou seja, aqui no Brasil não tem um controle da população. Eu, particularmente, eu sou totalmente contra o aborto. Eu sou totalmente contra o aborto. Agora, eu não sou contra os meios contraceptivos. Existem formas de se... Tem o DIU, tem o preservativo. Então, ou seja, isso é uma coisa que o Fábio vai poder falar com mais propriedade. Eu acho que dentro das políticas públicas deve existir alguma coisa em relação a isso, não é, Fábio? É isso. Essa questão abordada com muita precisão pelo Álvaro Lins, que além de jornalista é sociólogo, ela nos retrata um conceito chamado de cadeia improdutiva, né? Então, a decorrência desse êxodo rural, das pessoas saírem das suas bases interioranas para os grandes centros, interfere diretamente na gestão pública, na gestão de serviços públicos, né? O número de vagas nas escolas, por exemplo, não é suficiente. A questão do atendimento médico também não é suficiente. E aí acaba que as estruturas de gestão pública elas fiquem inchadas. Se você chegar hoje, por exemplo, no Instituto José Frota, que é o maior hospital de urgência e emergência de Fortaleza, você vai encontrar verdadeiras aberrações no que se refere a atendimento público, né? Então, os municípios mandam ali as suas ambulâncias, os seus pacientes, e a Constituição diz que precisa ter o atendimento, independente da localidade, da questão geográfica, e aí as gestões elas tendem a se amoldar, a se adequar a essas situações, criando aí, ou pelo menos devendo criar outras estruturas de atendimento para minimizar esse efeito social, esse efeito... A nossa direção colocou na tela, Fábio, desculpa te interromper, uma tabela atualizada tá aí dos balanços sociais, do número da nossa população. Realmente é muita gente, né? Muita gente. Então, e a tendência é que esse fenômeno cresça, realmente cresça. E o que é importante hoje? Que essa própria população entenda, no primeiro momento, entenda essa questão do inchaço, né, populacional e da deficiência do serviço público exatamente por esse número absurdo de pessoas. E em um outro momento, em parceria com os poderes, tanto executivo como o poder legislativo, por exemplo, que se possa pensar em soluções viáveis. Então, você que nos acompanha aí na sua casa, você que usufrui do serviço público e lá encontra as dificuldades, as deficiências, é importante que você também pense, também cobre das gestões municipais e das gestões de um modo geral, uma interferência positiva. Por exemplo, nós viemos aí de 2 anos de pandemia e o que é que a gente consegue observar, por exemplo, nas escolas? Crianças que estão com deficiência para aprender, que estão com crises de ansiedade, com crises depressivas.
e que, na maioria das vezes, não tem nenhum suporte de saúde privado, ou seja, precisa do serviço público para ir tratar suas deficiências, né? E a gente sabe que os CAPs estão todos aí precisando de uma reestruturação, de uma reengenharia, de um desenho novo para poder atender, tá? Então, qual seria uma solução viável para essa situação? Que se criasse aí um conjunto de ações que pudesse contratar serviço privado, se pudesse contar com a iniciativa privada no sentido de melhorar, de aumentar vagas de atendimento para essas crianças, por exemplo, para os professores também, que passaram por muitas situações difíceis nesse sentido do aprendizado. Então, vale aí intensificar os debates no sentido de apontar soluções. E as parcerias público-privada é uma dessas situações. A gente vai já falar dessas soluções, que eu acho que é algo muito importante. Você tocou num tema muito importante também, que é a saúde mental, algo que no viés público eu percebo que é muito deteriorado, não tem a mesma atenção que a saúde básica, por exemplo. Para a gente exemplificar, tá aí as imagens do posto da Maraponga que a gente trouxe semana passada, um posto de saúde lá na Maraponga sem a mínima condição de receber dignamente a população, tanto do bairro quanto das localidades mais próximas. É um pouco complicado, né? Porque a gente paga um imposto muito alto, claro, não tem dinheiro para tudo, isso é óbvio, não dá para sair plantando dinheiro em árvore. Mas o que fazer para melhorar, para gerir melhor esse dinheiro e evitar cenas como essas que a gente está vendo? O que é interessante? A gente consegue, infelizmente, observar esse fenômeno de deterioração dos espaços públicos, né? Principalmente nessa questão dos postos de saúde. É importante que as gestões atentem para otimizar esse orçamento, que já é pouco, como você falou, é pouco, é uma estrutura muito grande. A cidade de Fortaleza é uma cidade com dimensões absurdas, né? E é preciso que haja um aperfeiçoamento dessa modalidade de gerir o orçamento. Ou seja, a saúde ela é prioridade na vida do cidadão, independente de classe social, independente de poder aquisitivo. Sem saúde nós não podemos promover nenhuma outra situação social. Então, veja, não se pode conceber, por exemplo, não se pode entender que um posto de saúde chegue a essa situação, a esse caos físico e, com certeza, também um caos logístico, ou seja, as reclamações que a gente recebe, muitas vezes, nós como imprensa, é que falta médico, falta enfermeiro, enfim, a estrutura funcional, aquilo que funciona dentro da unidade de saúde. Então, é preciso que se priorize essas questões de atendimento da saúde pública. Aquele primeiro momento, aquele primeiro impacto do posto de saúde é a primeira referência dos tratamentos, é lá onde o cidadão controla a diabetes, a hipertensão e outros problemas para poder depois, se for o caso, ser encaminhado para uma estrutura de saúde maior. Então é preciso que se priorize, repito, essa questão da saúde, que se dê condições de trabalho para os profissionais de saúde e que se crie estruturas realmente dignas para atender a população. Olha, o que eu vinha falando aqui, falei até num programa que nós participamos aqui, é que a saúde, como a educação e a segurança, elas fazem parte de um ecossistema, ou seja, uma coisa é totalmente dependente da outra. E a gente falando aqui ainda sobre a questão da população, nós observamos o seguinte, uma pessoa de classe média ou classe média alta, chega lá, estaciona o carro. Aquela pessoa tem 2 filhos, no máximo 3 filhos, mas o flanelinha, que toma conta do carro, ele tem 7 filhos. Então a gente vê um problema muito social, um desnível social muito grande, ou seja, a maior população está exatamente na baixa renda. Essas pessoas, as pessoas que mais utilizam o serviço público. Aí, como o Fábio falou também, tem que existir um planejamento. Às vezes as pessoas são até despreparadas, porque as pessoas se elegem, muitas vezes, quando no serviço público, existem pessoas que assumem cargos que não são as pessoas mais qualificadas para aquele cargo. Então, tem que existir um planejamento financeiro muito grande, né? O recurso já é pouco, já é escasso, esse recurso tem que ser bem empregado e tem que colocar pessoas que realmente saibam fazer esse planejamento. Então, a infraestrutura tem que ter um engenheiro dentro que veja aquilo, que veja aquele processo, não é isso, Fábio? Aquele prédio ali, a gente vê que ali existe um risco daquele prédio desabar. Aí quando desaba, pronto, vai para a imprensa, faz
aquele oba-oba muito grande, aí eles correm para tentar resolver o problema e abafar o caso, e aí se tivesse feito um planejamento, se tivesse previsto isso com antecedência, conseguiria um êxito muito maior, não é isso, Fábio? Sim, com certeza. Gestões precisam trabalhar com isso, com a antecipação das soluções, porque os problemas eles são cotidianos, eles existem, né? Como a gente falou sobre a questão, por exemplo, educacional, existe sempre um déficit aí de alunos que vão ficar fora da sala de aula, fora das creches, que vão ter a sua vida educacional prejudicada. Então é preciso que haja uma antecipação das soluções, prevendo esses problemas e ali já debatendo possíveis ações reais, concretas do dia a dia, que vão minimizar, porque o imposto está lá, todo momento a gente está pagando imposto, e tudo que a gente compra, que a gente adquire um serviço, seja lá o que for, a gente está pagando imposto. Então, os recursos precisam ser melhor administrados. Eu, como um técnico em políticas públicas, alguém que vive gestões municipais no dia a dia, eu sempre entendo isso, que o debate é o primeiro momento. A partir dos debates, a partir das falas, a gente precisa elaborar um plano de ação voltado para minimizar problemas, porque eles sempre vão existir, repito, sempre vão existir, o orçamento nunca vai dar, mas é importante se eleger prioridades, e saúde, por exemplo, é prioridade na vida de qualquer cidadão. É isso, você falou da questão da educação e algo que tem tomado conta aqui do país, infelizmente, nas últimas semanas, é a segurança nas escolas. Muitos atentados acontecendo, crianças, infelizmente, que vieram a óbito. Primeiro, queria saber do Álvaro, o que é que explica isso como sociedade? Porque quando acontece isso, eu creio que a gente falha, né? Como ser humano, como sociedade, quando uma pessoa invade uma escola com crianças e faz o que fez nas últimas semanas. Olha, eu sempre falo e repito, porque na verdade essa é a causa do problema. Como eu falei aqui em relação ao ecossistema, tudo está ligado, né? Nós temos uma cadeia que liga educação, segurança, saúde. A gente não pode falar de segurança sem falar de educação, porque tudo acontece na escola. Eu falei aqui, inclusive, um dia desses, sobre a questão do jovem. O jovem hoje que não está numa escola por tempo integral, né? A escola que tem o tempo integral. Essa criança ela vai para a escola, muitas vezes ela está mal alimentada, volta para casa e passa o resto do dia todo, aquela criança fica ociosa, aquela criança vai para a rua. Aquela criança na rua, ela só absorve coisa ruim. Dificilmente ela tem alguma coisa boa na rua. Então ela vai conhecer o quê? Ela vai conhecer a violência, o crime. O filho do pobre, eu sempre repito isso, ele quer ter o tênis igual ao filho do rico. Ele quer ter um celular. E aí o que é que acontece? Ele é frustrado muitas vezes porque ele não tem aquela condição financeira. Só que na rua ele é aliciado pelo crime e ele começa a ter dinheiro para poder ter aquele tênis que ele queria, para ter aquele celular que ele queria, e assim a violência começa a avançar. As pessoas começam a se viciar em droga também, e assim, a questão do tráfico de drogas e a questão da violência está ligada agora. Se nós tivéssemos políticas públicas que deixassem a criança mais na escola por tempo integral, outra coisa, eu falei aqui da indústria, né? As indústrias vindo para o Brasil e tal, só que as pessoas não são qualificadas. Então, o que é que acontece? O jovem, ele está ali na escola de péssima qualidade. Aquele jovem, ele vai crescendo e ele vai absorvendo pouca coisa. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele não é competitivo. Ele não consegue se encaixar no mercado de trabalho, porque ele não foi preparado tecnicamente para aquilo. Então, ele se torna o quê? Primeiro, ele é uma criança ociosa, depois ele passa a ser um adolescente ocioso, depois ele passa a ser um adulto ocioso. E aí esse adulto que não tem mercado de trabalho, esse adulto vai fazer o quê? Ele vai botar um pequeno comércio, ele vai vender alguma coisa na rua, ele vai passar por muito constrangimento e muitas vezes até esse adulto, pela raiz que ele tem, né? Pela raiz que ele tem de infância, ele se torna um marginal também. Muitas vezes é preso, vai para um presídio. Você vê o seguinte, eu até quero que o Fábio fale um pouco sobre isso. Se constrói presídios. Então, o que é que vai acontecer? Vão se construir presídios e presídios e presídios e eles vão começar a inchar de marginais, mas que o problema não está na construção do presídio.
problema está na construção de escola, não é isso, Fábio? A questão é o aperfeiçoamento da educação, com a construção de escolas, com a associação de outros fatores diversos que formem o cidadão, os valores, as concepções de entendimento de educação. Por exemplo, nós vivemos ainda um clima muito tenso, Gabriel falou agora há pouco sobre essa questão das ações violentas dentro de escolas, a gente vem se deparando com isso e o momento é triste, é um clima difícil. O que é que pode ser feito com relação a isso? Porque segurança pública não é só a polícia em si, dentro dos estabelecimentos educacionais, não é só isso, né? É um conjunto de fatores, como bem o Álvaro falou, a capacitação, os estudos internos, o envolvimento da comunidade, dos alunos com boas práticas de convivência e que esses alunos possam também ser ali, de uma certa forma, orientados e observados na sua questão da saúde mental, falamos agora há pouco sobre isso, para que se crie aí um clima de segurança maior, para que se crie o conforto dos pais que deixam seus filhos nas escolas, dos colaboradores das escolas, enfim. É todo um conjunto de ações que precisa ser trabalhado, que as gestões precisam trabalhar. Eu trabalho diretamente também com as câmaras municipais no estado do Ceará e a gente vem pautando nas ações legislativas, nos projetos de lei, essa criação de mecanismos conjuntos entre outras secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de Assistência Social, para que se crie um grande plano de ação para entender hoje o mecanismo de barrar essas situações, de conhecer o aluno, de conhecer as deficiências do aluno. Então, o poder público precisa funcionar nesse sentido. O poder público precisa criar esses movimentos e não depende de mais ninguém, depende do poder público e da população. É um conjunto, sempre vai existir esse conjunto. E esse país ele só vai avançar quando esse elo for muito bem intensificado. A população cobrando os seus direitos, desenvolvendo os seus deveres e o poder público ali debatendo as iniciativas, propondo as políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ainda falando em educação, algumas escolas estaduais aqui do Ceará servem de exemplo aí, Brasil afora, pela sua qualidade. Isso é inegável. Os últimos governos fizeram um bom trabalho nesse sentido. Por que a gente não consegue reproduzir tanto em outros estados quanto em alguns municípios aqui do... Sim, o Ceará, Gabriel, Álvaro, amigos, é referência na educação pública, fato. Hoje o modelo de educação pública construído nos últimos governos, ele serve como referência para outros estados. Pessoas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio, querem conhecer as ações desenvolvidas pelas gestões de educação nos últimos anos para implantar. E esse exemplo bem-sucedido vem chegando nas cidades. Existem alguns municípios, até foi um plano de ação da ex-governadora Isolda Sela, que hoje está no Ministério da Educação, para exatamente criar condições para que as escolas municipais também ofereçam escola em tempo integral, por exemplo, que é uma iniciativa criada para exatamente barrar, blindar as crianças, por exemplo, do assédio do crime organizado, que cada vez mais cedo vem prospectando as crianças, vem buscando crianças para fazer parte ali do ambiente nocivo, do ambiente do crime. Então, os municípios também já estão aí criando os seus momentos de criar suas escolas em tempo integral, oferecendo ali uma educação qualificada, oferecendo o reforço escolar no segundo período, a boa prática do esporte e de atividades culturais. Então, são ações que vêm crescendo, já existem alguns municípios com essas iniciativas e a gente espera que num período médio de tempo a gente possa ter boa parte das escolas municipais também com ensino em tempo integral. É isso, importante, né, Álvaro? Você vê o seguinte, Fábio, que é uma questão de foco, né? Uma questão de foco. Então, quando você foca na educação, você consegue melhorar vários setores da sociedade. Aí, o que acontece? Na educação, quando você foca na questão do tempo integral, você consegue proporcionar para aquele jovem, para aquela criança, você consegue proporcionar educação, saúde, você consegue proporcionar esporte e cultura. Porque durante o dia inteiro a criança está na escola, ela tem atividade física,
ela tem esportes, né? Ela tem ali o futebol, o vôlei, etc. Ela tem ali a atividade cultural, peças de teatro, música, e isso ocupa a cabeça do jovem com coisas boas, inclusive coisas que vão ajudar durante a vida inteira, inclusive a questão psicológica também, porque é o seguinte, muito dessa questão psicológica, isso que está acontecendo não só com a criança, mas está acontecendo com o adulto também, nós temos aí um mundo que está adoecendo, o mundo está ficando doente. Então nós temos aí, a maioria das pessoas que eu conheço hoje tem crise de ansiedade, tem depressão. Né? Então por que isso? Porque nós estamos vivendo momentos sombrios. Né? A verdade é essa. Nós passamos aí uma pandemia e essa pandemia destruiu muita coisa, não foi só vidas. A pandemia destruiu um sistema econômico. Então muitas pessoas que tinham uma situação financeira boa começaram a perder as suas oportunidades. Inclusive, como eu falei, que é um ecossistema e tudo está ligado, por exemplo, a saúde também é atingida por isso. Por quê? Aquela pessoa de classe média, né, que pagava um plano de saúde particular, muitos não estão mais pagando plano de saúde, porque não tem condições. Os planos subiram muito e as pessoas perderam suas rendas. Então essas pessoas estão sendo atendidas aonde? Aquelas pessoas que tinham o plano de saúde hoje estão procurando posto de saúde, estão procurando hospital público. E isso está fazendo com que o sistema fique menos operacional, mais pessoas inchando aquilo, enchendo as cidades, não tem mais onde as pessoas morar, vão para o meio da rua. Tudo isso é um problema social, mas a gente vê que tem como resolver. Né? Eu acho que o controle populacional... Pois não, Gabriel? Para a gente ir para a nossa primeira pausa. O comentário estava excelente, mas na volta o Álvaro vai complementar e a gente vai abordar outros assuntos. Até já. Estamos de volta com o Da Hora dessa segunda-feira. No finzinho do bloco anterior, o Álvaro estava terminando seu comentário. Por favor, pode complementar. Na verdade, eu vinha falando sobre a questão da população depois da pandemia. Né? As pessoas têm empobrecido muito mais. Então, antigamente nós tínhamos 3 classes sociais, o rico, classe média e o pobre. Hoje nós temos classe média alta, classe média baixa e classe média pobre. Nós temos 3 classes médias, ou seja, as pessoas começam a ter um poder aquisitivo menor, começam a perder poder de compra, aí começam a o quê? Utilizar os serviços públicos. Com isso vai piorando ainda mais essa questão da população utilizar de forma desordenada, ou seja, uma população muito grande. Outra coisa que eu estava observando, por exemplo, a gente vê uma cidade do interior, né? Aí a gente começa a ver o índice populacional dessas cidades, ela começa a crescer de forma exagerada, mas a área geográfica é a mesma. Então, ou seja, a área geográfica não cresce, o que cresce é a população. Então a população tem inchado. Você vê, por exemplo, em termos de trânsito aqui em Fortaleza, por exemplo, a classe média que tem uma condiçãozinha melhor, que tem um carro, todo mundo tem carro, então quando chega num dia, muitas vezes deixa o carro guardado, né, durante a semana, mas na sexta-feira todo mundo sai com o carro e é aquele caos, porque nas horas de pico, você vê aí, as vias daqui não crescem, as vias são do mesmo tamanho, o que cresce é a quantidade de carros. E aí começa aqueles engarrafamentos enormes. E ainda ficam deterioradas, né? Exatamente. Aí com isso vem o quê? Os buracos, etc. Então, assim, é toda uma cadeia de problemas que uma coisa vai puxando a outra. Mas, Fábio, tinha alguma coisa aí que você estava pesquisando, não é isso, Fábio? No bloco anterior, nós falamos sobre saúde pública, né? A deficiência do serviço público, principalmente nos municípios, onde os orçamentos são menores e tudo. E uma das iniciativas que vem sendo pautadas nas gestões, e é uma tendência de saúde, principalmente porque foi otimizada na pandemia, é a questão da telemedicina, Gabriel. A telemedicina é uma modalidade de saúde que vem crescendo e que vem ganhando seu espaço de uma forma muito, muito interessante, até porque você tem a oportunidade, Álvaro, de realmente conversar com um profissional. E os estudos apontam da Organização Mundial de Saúde que 70%
de situações de urgência e emergência conseguem ser ali resolvidos através da telemedicina, através de uma orientação médica por telefone. E a Prefeitura de Fortaleza começa a trabalhar essa iniciativa, começa a desenvolver um planejamento voltado para esse tipo de ação com mais saúde. Eu só quero destacar que esse projeto começou a ser debatido na Câmara Municipal de Fortaleza através de uma indicação nossa ali do mandato do vereador Marcelo Lemos, que criou, que aponta, melhor dizendo, a criação de um mecanismo de interação da população com equipes de saúde. Então, é um momento importante, é um momento que tem como objetivo exatamente suprir essa questão da falta de estrutura nos postos de saúde, da falta de médico nos postos de saúde, através da telemedicina, através de canais de comunicação, onde a população vai ter acesso aí para receber suas orientações. Então, está de parabéns a Prefeitura, está de parabéns a Câmara Municipal de Fortaleza por trazer esses debates que vêm do povo, que vêm das orientações populares para o convívio social e para o convívio administrativo. Para quem duvida da eficácia, muitos planos de saúde da iniciativa privada já utilizam da telemedicina, porque, como você disse, tem situações que são banais, que não precisa realmente você ir passar por aquela triagem, pegar aquela fila, correr o risco de contrair outras doenças, que é o principal. A gente sabe que a rede de saúde voltada para as crianças, para o público infantil, está lotada, as crianças estão ficando muito doentes, então você evitaria, por exemplo, seu filho está com uma dor de garganta ou algo parecido, que não seja algo muito grave, você evitaria estar levando ele até um hospital que já está lotado, você vai passar por aperreio e ainda evita de você e do seu filho, da sua esposa, enfim. Correr o risco, de adquirir, de pegar uma doença, né? Porque a gente sabe que o ambiente hospitalar é um ambiente muito carregado de outras bactérias, enfim, de uma série de situações que você pode receber ali, ser infectado e ter um problema maior. Essa foi uma das pequenas vantagens, né, da pandemia, que a pandemia trouxe isso. Por exemplo, digital, as pessoas, o digital. As pessoas hoje trabalham em casa, as pessoas fazem videoconferência. Antigamente, uma empresa gastava uma fortuna para trazer seus funcionários para poder juntar para fazer uma reunião. Hoje em dia, poucas empresas fazem reunião presencial. As reuniões são online, né? Tem empresas que realmente necessitam. Uma TV, por exemplo, não consegue funcionar de forma remota. Isso. Mas escritórios de outras áreas, um escritório de contabilidade, enfim, só estou exemplificando. Sim. O seu funcionário, ele trabalha de forma até mais produtiva, porque ele vai acordar mais tarde, vai estar em casa, vai estar ali no seu ambiente. Então, eu creio que o digital, você foi muito preciso. O digital vem para ficar e realmente, como o Álvaro bem apontou, a pandemia teve pouquíssimas situações produtivas. E a questão do trabalho online, ele intensificou e é uma tendência mundial para que as empresas, existem empresas hoje, por exemplo, do nosso ramo, que é a comunicação, que contratam jornalistas 100% home office para trabalhar os releases, para trabalhar as informações, abastecer os canais de comunicação com o material totalmente online, produzido de casa, ou seja, são iniciativas que vão avançando em diversas outras áreas, né? Então, com relação à saúde, vale ressaltar que é um avanço, não tenha dúvida, é um avanço e que as empresas privadas de saúde já trabalham isso há um bom tempo e esse trabalho com a iniciativa pública, com o poder público, vai ser muito interessante. O deputado Stuart Castro também indicou essa possibilidade ali na Assembleia Legislativa para criar também um sistema de telemedicina no governo do estado de Ceará. E uma outra iniciativa interessante aqui nessa ideia é criar a Escola Municipal de Saúde Pública, ou seja, oferecer condições para que os profissionais de saúde possam estar se capacitando de uma forma muito intensa, de uma forma muito forte. Isso é muito válido, porque quem ganha com isso é a população e a população mais carente. É isso. Agora, de nada adianta a tecnologia avançar se, por exemplo, os provedores de internet também não colaborarem, porque tem que ter uma rede de qualidade para fazer tudo isso. Não tem como fazer uma consulta online se a pessoa não tiver uma internet de qualidade, se o hospital não ceder essa internet de qualidade para os médicos. Então, é como o Álvaro diz, é um ecossistema, move tudo. Move em todas é um sistema integrado, né? Exatamente. Um sistema que envolve todos os setores sociais, tudo. É preciso
A partir do momento que a gente conseguir essa simetria entre os diversos setores sociais, aí nós vamos ter uma possibilidade de avançar, de se desenvolver. Eu que peregrino aí por muitos municípios no estado de Ceará, o Álvaro também roda muito, a gente consegue perceber o seguinte, que a gente vai numa determinada cidade um dia, daqui a 5, 6 anos a gente vai na cidade e ela está do mesmo jeito. É exatamente porque não existe essa simetria, esse bom entendimento entre os poderes públicos e a população e as sociedades organizadas para debater ideias, para pautar soluções e buscar, junto a outros poderes, o desenvolvimento necessário. Ó, você vê, por exemplo, falando aqui da questão da saúde, né? Utilizando esses veículos de comunicação. Você marca uma consulta no médico, aí você se arruma, tal, aí você sai, o transporte, chega lá, aí o médico olha e pergunta, faz aquela anamnese, né? Faz aquelas perguntas características, você está sentindo o quê, tal, tal, tal. Aí o médico passa aquele monte de exame, pronto, você vai embora. Aí você volta no médico. Quando você volta com os exames é que ele vai diagnosticar alguma coisa. Essa etapa já poderia ser queimada nesse sistema, e vai ser. Ou seja, você faz a primeira consulta via online, aí você já passa toda aquela informação, o médico já faz o pedido dos exames, e você, quando for presencialmente, você já poderia chegar lá com os exames já prontos, não é isso, Fábio? Com certeza, essa é uma ação que merece aí todo o suporte, todo o apoio da população, e a gente espera que realmente comece a funcionar. Olha, gente, vamos falar um pouquinho sobre política, porque nessa semana seguiu para análise do Senado Federal uma proposta que torna obrigatória a equiparação salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função em empresas privadas. Os deputados aprovaram o texto de forma massiva. Foram 325 votos a favor a 36 votos contra. Primeiro, Álvaro, pode fazer uma análise rapidamente antes do nosso intervalo sobre essa questão histórica e sociológica do porquê isso ainda acontece hoje em dia na nossa sociedade, que não era para acontecer? Na verdade, esse é um problema social muito antigo, a questão da mulher, né, em relação ao homem. O homem sempre foi destaque em relação à mulher, ele sempre teve uma posição diferenciada. Inclusive, sempre se fala assim, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Só que não é por trás, eu acho que a mulher ela está ao lado. Então o homem só tem êxito quando ele tem uma mulher que está ao lado dele, não atrás dele. Então assim, é uma coisa muito social. Nós vivemos num país machista, né? Há muito tempo atrás, a mulher era aquela coisa. Tem até um frevo, viu, de Pernambuco que diz assim: ouvi dizer que numa mulher não se bate nem com uma flor, loura ou morena, não importa a cor. Aí fala, cala a boca, menino. Ou seja, a mulher ela tinha a função de cuidar da casa e o homem era provedor. Isso historicamente vem de quê? Por exemplo, se você vê nas tribos indígenas, os homens saem para caçar. Eles têm a função de prover o lar. Então, ou seja, isso é uma coisa secular. Então, sempre o homem foi o caçador e a mulher foi aquela que fica aguardando a volta do homem para que o homem traga a caça, para que ela prepare o alimento. Então, isso é uma coisa que, no decorrer dos anos, isso foi mudando, dos séculos, etc. Então, hoje, pleno 2023, não existe como você colocar uma diferença entre um profissional, né, que está exercendo a mesma função, mudando apenas o sexo. Ou seja, existem mulheres que elas são muito mais capacitadas do que determinados homens. Então, ou seja, eu sou a favor de que a mulher realmente ela seja valorizada na sociedade e que ela tenha uma remuneração igual ao homem. Fábio, o seu comentário você pode fazer na volta do intervalo, porque agora a gente vai para a nossa segunda pausa e já o Da Hora está de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa segunda-feira. Agora a gente vai para o nosso bloco final. No bloco anterior, o Fábio ia fazer o seu comentário sobre o projeto de lei
da equidade entre os salários de homens e mulheres que exercem a mesma função em empresas privadas. Eu vejo isso como um avanço, apesar de que em pleno 2023 ainda existia esse tipo de discussão. Eu acho que não caberia mais existir esse tipo de debate, esse tipo de propositura, porque o que vale é o conhecimento de cada um, é o que você tem para oferecer às empresas, que tipo de qualificação, se você está se modernizando, se aperfeiçoando na profissão que você escolheu, a capacidade técnica é que precisa ser avaliada. Não é questão de ser homem ou mulher, isso deveria ser indiferente, mas infelizmente no Brasil ainda existe, sim, esse tipo de desigualdade e eu acredito que os parlamentos estão avançando nessas questões e que a gente pode esperar um país mais justo, né, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a partir de tramitações como essa. Eu considero positivo, apesar de que vejo como uma pauta que já não deveria mais fazer parte. É isso, a gente encerra basicamente os nossos assuntos de hoje. Vamos para as nossas notícias internacionais, ficar por dentro através da Euronews. A Ucrânia voltou a acusar a Rússia de usar bombas de fósforo branco nos ataques contra Bakhmut. Desta vez, a acusação veio das forças especiais ucranianas, que divulgaram um vídeo da suposta utilização dessas armas nos bombardeamentos sobre a cidade. O uso do fósforo branco e outras armas incendiárias em áreas onde pode haver uma concentração de civis é proibida pela legislação internacional. A intensa batalha por Bakhmut continua e o grupo paramilitar Wagner, que apoia as forças russas e que tinha ameaçado retirar-se, afirmou que vai manter-se no terreno, depois de ter obtido de Moscou a promessa de que receberá mais munições para poder continuar a lutar. A Rússia provocou pânico depois de ter ordenado a evacuação de várias localidades próximas da central nuclear de Zaporíjia, no sudeste da Ucrânia. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica alertou para o risco de um grave acidente nuclear. Rafael Grossi visitou recentemente a central e considera que uma evacuação indica a possibilidade da intensificação dos combates entre forças russas e ucranianas à volta das instalações. Evacuação massiva no oeste do Canadá, devido a incêndios florestais fora de controle. 108 fogos ativos declarados na região de Alberta obrigaram a deslocar, até o momento, cerca de 29 mil residentes. O governo da província canadiana decretou já no sábado o estado de emergência. Desde que as chamas começaram a lavrar, há vários dias, já foram consumidos mais de 122 mil hectares de floresta. Várias dezenas de casas também foram destruídas pelos incêndios. Na cidade fronteiriça de Brownsville, no estado norte-americano do Texas, uma viatura avançou contra uma parada de ônibus no exterior de um centro de acolhimento de imigrantes, fazendo pelo menos 7 mortos e uma dezena de feridos. O condutor foi detido e as autoridades tentam agora apurar se o incidente foi intencional. As vítimas mortais eram todas de nacionalidade venezuelana e Caracas já reagiu, exigindo uma investigação em profundidade, para averiguar se existiram motivações de ódio e xenofobia. É isso, você ficou por dentro aí dos assuntos internacionais através da Euronews. E o Da Hora dessa segunda vai ficando por aqui. Chegou aquele momento das nossas considerações finais. Primeiro, Fábio Tágira, muito obrigado pela sua presença. O espaço é todo seu. Obrigado, Gabriel, Álvaro Lins e a todos que fazem a TV União, na pessoa do presidente Zé Alberto Bardavil. O programa Da Hora, como eu falei no começo, vem crescendo em audiência mais ainda, crescendo nos debates e qualificando você para esse processo de discussão de melhoria da qualidade de vida do cidadão a partir das boas ideias. Eu indico aí o meu Instagram, o meu novo Instagram, Fábio Tágira Oficial, está aparecendo aí na tarja, para que a gente possa interagir sobre boas ideias para as cidades. Álvaro, muito obrigado pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo e o espaço também é todo seu. Eu quero agradecer a você, a todos aqui da TV União, lembrando que o nosso presidente, nosso diretor Walter Bardavil, está fazendo uma nova programação da TV União e a partir da segunda quinzena agora de maio nós teremos o União News, que eu vou estar apresentando e você pode nos seguir lá no Instagram, Álvaro Lins Albuquerque. É isso, então o Da Hora dessa segunda vai ficando por aqui. Novamente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado a você que nos assistiu e amanhã
A gente te espera no mesmo horário de sempre, meio-dia, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.